Amém, irmãos? Eu estou sentindo uma atmosfera leve, sabe? Algo novo, sabe? Um cheiro de algo novo. Não é o cheiro da fumaça, não. Um cheiro de algo novo de Deus. Amém? O Senhor ministrou algo no meu coração e eu sei que aquilo que Ele ministrou no meu coração não é só para mim, é para a igreja do Senhor. A igreja do Senhor, ela vive de acordo com a voz daquele que a governa. Amém? Então eu quero que você abra sua Bíblia em Hebreus 12, 27. Aleluia. Essa palavra ela foi sendo construída de conversa a conversa, com pessoas, com discípulos. Hoje no Renovo, eu tive o privilégio ali de estar ministrando, né, no Renovo. A Marluce não estava com a gente hoje. E muita coisa que foi falado ali também está dentro desse contexto. Hebreus 12, 27. É uma palavra de Deus para você, igreja, amém? Você sai da sua casa e você entende que você sai para ouvir Deus falando a respeito da sua vida. Você consegue entender que você está aqui hoje para ouvir a voz do Pai, e que aquilo que Ele vai falar sobre você, aquilo que Ele vai falar a respeito da sua vida, essa é a verdade, amém? A verdade não é as coisas que você muitas vezes vê. A verdade não são as coisas que muitas vezes envolvem a sua vida. A verdade é aquilo que sai da boca de Deus. Hebreus 12, 27 diz a palavra assim: ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Amém? Amém. Sabe, toda vez que eu tenho oportunidade de estar reunido como corpo assim, na igreja, na nossa casa, aonde nós nos reunimos, eu sempre tenho dentro de mim uma expectativa, porque a palavra diz que onde estiver 2 ou 3 o seu nome, ali Ele se faz presente, ali há uma presença, ali há algo que é liberado para nós, sabe, e a gente precisa entender o quanto é importante nós nos movermos assim, entendemos o corpo de Cristo, entendemos a importância de estarmos juntos. Eu disse que essa palavra ela foi sendo construída através de conversas, através de discipulados, através de gabinetes. Sabe, o Senhor Ele vai colocando nas nossas vidas, no dia a dia, a oportunidade de não só falarmos da palavra, mas sermos a palavra. Né? Essa geração não precisa mais de pessoas que somente falem. Essa geração ela não vai poder ser transformada só por pessoas que sabem falar da palavra, mas pessoas que se tornem a palavra. Sabe, nós estamos vivendo dias em que é necessário que a gente personifique a palavra. Não só venhamos a verbalizar a palavra, mas personificar a palavra. A palavra de Deus tem que ser tocada. A palavra de Deus tem que ser vista. A palavra de Deus tem que ser, a palavra diz que Deus, nós precisamos experimentar, provar e ver de que o Senhor é bom. Nós precisamos provar dEle e experimentar dEle. E para que a gente experimente de Deus, a gente precisa entender que o Senhor, Ele vai conduzindo as nossas vidas através de processos. É através de etapas, através de ciclos nas nossas vidas. Deus, Ele faz com que através do Espírito Santo que habita em nós estejamos sempre em movimento. Às vezes nós temos uma falsa impressão de que a nossa vida está inerte. Às vezes há uma falsa impressão de que tudo está parado porque existem coisas paradas ao nosso redor. Mas eu vim aqui para te dizer o contrário, irmãos. Igreja, mesmo que às vezes as coisas ao redor pareçam paradas, há uma movimentação violenta acontecendo dentro de você.
Há uma movimentação espiritual dos céus acontecendo dentro de você. E essa movimentação que é importante, que é a real, que é a verdadeira. Eu usei esse texto porque, como eu disse, durante alguns dias aí conversando com pessoas, a gente percebe que muitas pessoas, elas são levadas a sentir, a ter sentimentos inúmeros de medo, insegurança, dúvida, receio, temor. Temor não, medo mesmo. Por causa de coisas abaláveis. Coisas que se movem. Coisas que não permanecem sempre no mesmo lugar. E aí as pessoas são levadas de forma violenta a sentirem esses sentimentos, a ter esses sentimentos de medo, de receio. Sabe, a verdade é, irmãos, igreja do Senhor, que Deus, Ele te vê de uma maneira totalmente diferente da qual você se vê. Ele olha para a sua vida e Ele não vê as coisas abaláveis, Ele não vê as coisas que podem se movimentar. Ele, quando olha para as nossas vidas, Ele vê aquilo que Ele mesmo impartiu, que é eterno. Ele vê algo que é eterno, algo que é predominante das coisas que nos rodeiam, das coisas que estão ao nosso redor. Ele nos vê assim. Só que o problema é que a gente não se vê assim, A gente não se vê como Deus nos vê. O nosso problema é esse, a gente vê só o que está diante dos nossos olhos. Sabe, na verdade, a gente foi treinado para isso. Você e eu, nós somos treinados pela vida para nos mover, sabe como? Por vistas. Sabia disso? Você foi treinado a se mover por aquilo que você vê. E aí quando a gente decide ouvir a voz de Deus, há um choque de estruturas. Porque a gente se acostuma a nos mover baseado naquilo que a gente está vendo, e Deus vem falando conosco a respeito daquilo que a gente não está vendo. É um choque. Sabe, a verdade, sabe o que é? É que existem estruturas nas nossas vidas que foram tão bem fundamentadas, tão bem assim estruturadas dentro de nós, que elas ocupam o lugar da verdade. Eu vou repetir, existem estruturas nas nossas vidas que elas são tão bem fundamentadas, através de uma vida, através de experiências de vida, através de traumas, de situações inúmeras. Essas estruturas, elas são tão bem fundamentadas que elas ocupam o lugar da verdade. Elas se tornam a verdade. Eu não acredito mais quando eu ouço uma pessoa dizendo assim: eu sou assim mesmo, se quiser vai ter que me aceitar assim, porque eu sou assim, eu nasci assim, eu vou viver assim, vou morrer assim, diz Gabriela. Eu não acredito, sabe? Porque quando eu olho uma pessoa falando isso, o que eu acredito? Eu acredito assim, puxa vida, as estruturas na vida dessa pessoa são tão bem fundamentadas, que ela acredita numa mentira. Ela acredita em algo que ela se tornou, e não na verdade que Deus tem para ela. Essas estruturas, elas nos aprisionam. São verdadeiras cadeias. Irmãos, de verdade, a maior libertação na vida do homem não tem a ver com Satanás. A maior libertação na vida do homem tem a ver com a natureza adâmica, com uma raiz, sabe, de uma natureza humana que foi bem ali fundamentada, estruturada e alimentada. A natureza adâmica em nós, que é proveniente da queda de Adão, ela tem sede, tem fome, e ela é muito bem alimentada pela cultura, pelos meios. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos, existe uma escola para a nossa alma muito bem preparada, uma escola que forma pessoas
que se movem somente por aquilo que está ao alcance da sua percepção. A natureza adâmica dentro de nós tem fome, tem sede dessas coisas. E a gente é alimentado por isso a cada dia das nossas vidas. E eu vou te dar mais uma notícia que ainda piora a situação. Às vezes nós temos a oportunidade, glória a Deus por isso, de aceitar Cristo. E de entrar para um contexto de igreja. Só que aí entra em outra estrutura que também alimenta a natureza adâmica chamada religião. A religião é um dos pratos preferidos para a natureza adâmica. Porque a religião ela contribui com as estruturas que muitas vezes nos aprisionam. E o pior é que a gente tem uma falsa ilusão. Não, agora eu faço parte da igreja, eu sou evangélico. Até me arrepio, ó. Eu sou evangélico. Só que, meu irmão, a religiosidade acaba nos fazendo mais cativos da nossa própria alma. A religiosidade nos leva para um lugar de falsa espiritualidade. Um lugar onde a gente acha que por muito fazer, porque eu faço ou porque eu fiz, cara, deixa eu te dizer uma coisa. Nada que nós possamos fazer alimenta essa praga, essa maldição chamada religiosidade. É um negócio insaciável. As pessoas se perdem dentro da religiosidade. Ontem o apóstolo Hélio ministrando, ele falou de um cantor das antigas, né, que cantava, que parece com o Roberto Carlos. Acho que o apóstolo Cristiano não lembra. Eu acho que é o J Neto, né? Eu lembro a minha mãe, meu pai, eles ouviam também. O apóstolo Cristiano também ouvia nessa época. E o apóstolo, ele falou que estava vendo ali ele está falando que não lembra. Lembra sim. Você escutava no rádio do seu carro. No Golf, olha, o Alan já durou no Golf. E esse J Neto é uma coisa triste, cara, mas é uma realidade. Esse J Neto ali num negócio, como é que é o nome que ele falou? Fuxico Gospel. Não, foi o apóstolo Hélio, cara. Eu estou replicando aqui, quem estava aqui ontem ouviu. E ele disse que esse J Neto, apareceu uma reportagem com ele, e ele todo inchado, com um rosto muito vermelho, assim, totalmente afundado no alcoolismo, né? E isso é triste, né? Porque alguém que adorava o Senhor, que ministrava, que estava dentro desse contexto de igreja. Esses dias eu vi uma reportagem também do pregador Lua. Aí muitos aqui conhecem, né? Apocalipse 16, ele estava em uma depressão profunda. Cara, isso entristece nosso coração, mas eu vou dizer isso, são pessoas vítimas da religiosidade. Vítimas de uma estrutura que aprisiona. De uma estrutura que alimenta também a raiz adâmica. E o que tudo isso tem a ver com a palavra, né? Tem a ver sim, por quê? Porque esse texto fala que é necessário a remoção das coisas abaláveis. É necessária a remoção daquilo que é abalável. É necessário remover. E a palavra remover no grego é metátesis, que significa transferir de um lugar para o outro. Então as coisas abaláveis na nossa vida têm que ser removidas, têm que ser tiradas de um lugar. Tiradas de um lugar onde elas ocupam um espaço indevido na nossa vida. E o espaço que as coisas abaláveis ocupam na nossa vida é o espaço das coisas inabaláveis. Eu vou repetir. É necessário a remoção das coisas abaláveis, porque elas ocupam um espaço daquilo que é inabalável nas nossas vidas. E não tem como dividir o espaço. Ou o que me governa é aquilo que é abalado, ou o que me governa é o inabalável. Então é necessária a remoção.
É necessário ser arrancado de nós essas estruturas. É necessário nós sermos levados por Deus para lugares, para ambientes aonde Ele permite as situações para que seja removido de nós essas estruturas abaláveis. Jesus falou sobre essas estruturas abaláveis em Mateus 6, não precisa abrir. Mateus 6, 25, eu vou ler alguns versículos somente, não na sequência, eu vou ler o 25 primeiro, diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, e nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Agora versículo 31, portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos? Versículo 34, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Cara, isso é muito interessante, né? Nós vemos hoje alguns estudiosos da psicologia e outros temas falando que nós estamos na era do mal do século. Um dos males do século é a ansiedade. Nossa, ansiedade, está tomando conta hoje. Cara, Jesus estava falando de ansiedade lá no tempo dele. A ansiedade não é um mal desse século, a ansiedade é um mal da natureza e da raiz adâmica. Jesus estava falando aqui, irmãos, de pessoas ansiosas com aquilo que haveria de vestir. Caramba, naquele tempo acho que nem existia shoppings. Várias marcas de roupa, né? E havia gente ansiosa porque havia de vestir. Ai, será que eu preciso comprar uma roupa com pele de cordeiro? Pessoas preocupadas, ansiosas com isso. Pessoas preocupadas com aquilo que haveria de comer, de beber. Isso não é um mal desse século, isso é um mal da natureza adâmica. A ansiedade, irmãos, é uma fome que está dentro dessa natureza que precisa ser removida. Dessa natureza que precisa ser colocada no seu devido lugar. Dessa natureza que precisa dar espaço para uma nova natureza governar e reinar. A ansiedade não é um mal só desse século, não. Sempre fez parte. Sabe, isso nada mais é, igreja, do que o reflexo da queda. Porque sabe o que é interessante? Quando Deus cria o homem, né? Deus cria o homem primeiro, depois Ele forma o homem do pó. São coisas diferentes, né? Primeiro Deus cria o homem dentro dele, depois Ele forma do pó da terra. E aí, antes mesmo do homem ser formado do pó da terra, já existia um jardim preparado para ele. Já existia uma providência. Já existia algo preparado para o homem, porque Deus assim havia feito. E aí o homem, depois de formado, é colocado dentro desse lugar de provisão. Desse ambiente que era um ambiente suprido. Era um ambiente que dava a ele condições de cumprir o propósito de Deus. E era um lugar tão suprido, que no meio desse lugar havia aquilo que era de maior necessidade para que o homem vivesse o plano de Deus, que era a árvore da vida. Então antes do homem ser formado, Deus já havia colocado a providência. Deus já havia colocado a árvore da vida no meio do jardim, Deus já havia colocado tudo o que ele precisava. E aí o que acontece? A queda acontece. E depois da queda, o que acontece? Vamos pegar a fala de Deus só com o homem. Deus fala para o homem agora, do suor do teu rosto você vai comer. Isso é uma maldição. Esses dias atrás nós tivemos aqui um culto de homens, não sei se todos os homens estiveram, mas quem não estava, se tiver no canal do YouTube lá, procura essa mensagem, que foi uma mensagem poderosa. O apóstolo Cristiano lá da Petra, ele ministrou. E ele fala sobre isso. Depois que o homem cai, Deus fala para ele, Deus libera uma maldição. Ele fala, do suor do seu rosto você vai comer. E a partir dali o homem começa o quê? A viver desse jeito. Ele come do suor do rosto, mas isso é uma maldição.
Isso é maldição. Isso aí gera, irmãos, estruturas tão escravistas na vida do homem. Isso gera estruturas de tamanha escravidão, que fazem com que os homens, e quando eu falo agora os homens, não estou falando só do homem, eu estou falando da humanidade, fazem com que eles venham a caminhar, sabe, com uma visão egoísta e pequena da vida. Deixa eu te dizer uma coisa, em Cristo, toda maldição é quebrada. Então o profeta quer dizer que a maldição do homem comer do suor do seu rosto também foi quebrada em Cristo? Sim. E quando eu entendo isso, irmãos, eu não saio mais na segunda-feira de manhã para conquistar o meu dinheirinho tão suado. Quando eu saio na segunda-feira, eu não saio para me botar sustento na minha casa. Eu não saio mais para poder trabalhar e falar, não, eu tenho que trabalhar porque eu tenho que sustentar a minha casa. Não, essa maldição eu já fui liberto. Então o que eu faço na segunda-feira de manhã? Eu saio para viver um propósito eterno de Deus. É diferente. Só que o problema é que muitos já aceitaram a Cristo como seu Senhor e Salvador, mas continuam ainda debaixo de maldição, vivendo cada dia da sua vida dias penosos, dias difíceis. Por quê? Porque eu tenho que lutar. Sabe aquela expressão, né? Tenho que lutar para conquistar o sustento da minha casa. Não, a origem é o seguinte: você já recebeu tudo que você precisava. Você já recebeu tudo que você precisa. Deixa eu te falar uma coisa, tudo que a sua família precisa, o Senhor já entregou. O Cris da Petra deu até um exemplo, né? Ele falou assim, a gente tem muita fé mesmo, né? Porque às vezes a gente trabalha para às vezes um patrão que até é ímpio. Quando eu falo ímpio, aqui não conhece a palavra, que vive debaixo às vezes de pecado e tal, e às vezes a gente trabalha para pessoas assim, e a gente trabalha um mês, e a gente tem fé, a gente acredita que no último mês, no final desse mês de trabalho, a gente vai receber. Olha como a gente tem fé, não é? Só que em Cristo é diferente. Em Cristo, Ele te dá tudo primeiro, e aí Ele libera você para ver como é que você se move no propósito dEle. É diferente. É diferente. Tem muitos, não vou dizer só os homens não, tem muita gente que está debaixo ainda de maldição, mesmo tendo Cristo. Tem muita gente que está ralando o suor do rosto para poder conquistar as coisas. Deixa eu te falar, se você sai da sua casa, se você sai da sua casa para trabalhar com essa perspectiva somente de conquistar o pão, a comida, a bebida, aquilo que você vai vestir, se você só trabalha por isso, meu irmão, você está debaixo de uma maldição. E eu vou dizer uma coisa, está debaixo de uma maldição que já foi rompida. Sabe, eu estava hoje tomando banho, eu estava tendo uma visão assim, de uma cela, né, de um cárcere. E o Senhor falava assim comigo, assim, era um cárcere, e esse cárcere estava com as portas abertas. E não estava só com as portas abertas, as portas do cárcere estavam como se tivessem sido arrombadas, sabe, meio caídas assim, sabe, quebrada, outra do lado quebrada. Então era um cárcere com as portas arrombadas, destruídas, e era um cárcere aberto. E o Senhor falava no meu espírito que muitas pessoas entravam ali, sentavam lá dentro daquele cárcere e ficavam lá como se estivessem aprisionadas, com as portas abertas. É assim que muita gente está vivendo. Você está dentro de um cárcere que não tem porta. Você está dentro de um cativeiro que já foi rompido. Você está dentro de uma maldição que já foi vencida na cruz. Você está vivendo dias de terror, dias de medo, dias de insegurança, dias de ansiedade, carregando o libertador da sua vida dentro de você. Você está vivendo dias de medo, de temor, acordar e não saber como é que é o futuro, medo de como vai ser, medo da demissão da empresa, medo da crise, medo de como vai ficar as coisas. Você está dentro de um cativeiro de portas abertas. As coisas abaláveis precisam ser removidas
de um lugar de primazia na nossa vida, se é que eu posso usar essa palavra. O problema é que as coisas abaláveis ocupam o lugar, o primeiro lugar nas nossas vidas. Sabe o que todo ser humano procura? É uma palavrinha, né? Chamada estabilidade. Todo ser humano procura estabilidade. Por quê? Porque a estabilidade, sabe o que a estabilidade provoca no ser humano? É uma sensação de segurança. Então o ser humano procura estabilidade. Para quê? Para se sentir seguro. Mas isso é insano. Sabe por que isso é insano? Porque não tem como ter estabilidade naquilo que é abalável. Não tem como, irmão, deixa eu te dar uma notícia. Não tem como você ter estabilidade naquilo que é abalável. Porque tudo que é abalável pode ser abalado. E aí você fica buscando estabilidade nessas coisas, cara. Isso chega a ser loucura. Isso chega a ser loucura porque você procura, sabe, você procura uma boa posição, sabe, profissional, você procura, e eu não estou dizendo nada contra isso, nós somos uma igreja que olhamos sim para o futuro, uma igreja que cresce, que avança, mas nós sabemos que a estabilidade nunca vai estar nas coisas abaláveis. Eu hoje, profeta Paulo, hoje eu trabalho numa multinacional, uma multinacional, trabalho lá faz 1 ano, já passei pela experiência, estou indo bem no meu trabalho, sendo elogiado pela minha chefe, estou com uma vida estável, irmãos. Amanhã ou depois eu posso nem estar mais lá, cara. Você fica aí achando que você está seguro porque você está com um salário X. Você pensa aí que você está seguro porque você está na empresa X. Você pensa aí que você está seguro porque hoje, sabe, o seu cartão é black. Deixa eu te dar uma notícia como profeta de Deus. Tudo coisas abaláveis. Tudo coisas abaláveis. Não podem ocupar o lugar principal nas nossas vidas. Tudo abalável. Não tem como dividir o espaço. Não dá, sabe? Não tem como você pegar assim, não. Eu vou dar uma equilibrada, eu vou manter algumas coisas aqui que me deixam, que dão uma sensação que eu estou seguro, Aquele chão que você sempre pisa, não, tô tranquilo. Tá aqui meu orçamento, tá tudo certinho, tô seguro. E aí do outro lado, não, eu vou crer no sobrenatural de Deus. Então você tenta dar uma equilibrada. Não dá. O que é que te governa? As coisas abaláveis ou o inabalável? Mateus 6,33 também diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Cara, esse texto, ele posiciona as coisas. Esse texto, ele mostra que existe o lugar ideal para cada coisa. Em primeiro lugar, é um reino de justiça. Que reino que é esse? Lá em Hebreus a gente leu, vou ler de novo, lá no 28 de Hebreus a gente leu no começo. Diz assim, por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pelo qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Sabe, quando Jesus falava que a gente tem que buscar em primeiro lugar o reino de Deus, ele estava falando desse reino inabalável. Ele estava falando de algo que não muda conforme a crise da nação. Ele estava falando de algo que não muda se você está empregado ou não, se você está com um bom salário ou não. Algo que não muda, cara, algo inabalável. Você quer ter estabilidade de verdade, não se apoie no que é abalável. Quando a gente canta, não seremos abalados
Não seremos abalados. Aonde eu não vou ser abalado? Eu não vou ser abalado no lugar inabalável. É só nesse lugar. Então tá, as coisas abaláveis têm que ser tiradas, têm que ser removidas, ou seja, têm que ser colocadas no devido lugar. Porque tem um lugar para elas. A Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino inabalável, a sua justiça. E as demais coisas, ou seja, todas as coisas abaláveis, tudo que na sua vida às vezes vem primeiro, tudo isso, meu irmão, vai ser acrescentado. Deixa eu te dar uma notícia. Quando eu entendo que essas coisas que às vezes eu passo a minha vida inteira correndo atrás, é algo que é acrescentado na minha vida, eu entendo que eu não preciso me mover primeiramente em prol dessas coisas. Você consegue entender? Acrescentado. Todas essas coisas, acrescentado. Até a nossa oração muda, cara. Quando eu entendo que eu não preciso orar por aquilo que vai ser acrescentado. Eu preciso só viver, buscar intensamente, entrar e vivenciar um reino inabalável. Amém, igreja? Vocês estão comigo aí? Tá, por que as coisas abaláveis têm que ser removidas? Para que as coisas que não são abaladas permaneçam. O que não pode ser abalado está sendo colocado no lugar certo nas nossas vidas através, sabe do quê? Repita comigo assim: processos. Olha, eu vou te explicar agora, preste bem atenção, a gente nunca pregou sobre isso, né? A gente nunca pregou sobre os processos na nossa vida. Os processos servem para arrancar as coisas abaladas do lugar que ela não devia estar. Para que as coisas inabaláveis ocupem esse lugar. É para isso que servem os processos, cabeção. Ai, eu vou morrer, não sei o que vai ser da minha vida. A gente sabe como que a pessoa está quando a gente cumprimenta ela, né? E aí, como é que tá, irmão? Nossa, só misericórdia, cara. Só por Deus, cara. É mesmo, cara. Glória, que bom, né? Se não fosse só por Ele. É porque, cara, quando as coisas abaladas, as coisas que são abaladas, elas estão governando, é só isso que as pessoas pensam. A pessoa dorme pensando nas coisas abaladas, acorda pensando nas coisas abaladas. O inabalável fica em segundo plano. É tão bom quando você chega em alguém e você sabe como a pessoa está, porque você tem comunhão. Você sabe que a pessoa às vezes está na luta mesmo, está passando ali por processos violentos. Mas você chega na pessoa, e aí? Cara, estou vivendo algo totalmente novo com Deus. Estou vivendo experiências com Deus tremendas. E como é que você está, cara? Estou bem, cara. Você sabe que a pessoa está só o pó, porque está passando processos necessários para a remoção do abalável. E aí você pergunta, e aí? Nossa, estou vivendo dias intensos com o Senhor. O Senhor dando revelação, estou vivendo algo novo. É porque o inabalável ocupou o lugar certo. Eu estava esses dias conversando com um amigão de coração, que a gente caminha junto, e eu estava falando para ele assim, cara, a gente às vezes é tão egoísta, a gente acha que a gente está passando luta, cara. Eu contei para ele de uma experiência que eu passei no ano de 2006, cara. Eu falei, cara, você acha que isso aí é luta? Deixa eu contar uma experiência que eu vivi em 2006. Falei para ele, em 2006, a gente descobriu que a Cíntia estava grávida da Letícia, nossa primeira filha. E nós morávamos numa casa de aluguel, e eu trabalhava de motoqueiro. Eu tinha uma moto, que eu comprei para poder trabalhar, porque eu estava desempregado, então eu fui lá, comprei a moto. Pior ainda, comprei no nome da tia da minha esposa, porque eu não conseguia comprar. E aí ela tirou a moto, eu comecei a trabalhar. Descobrimos que a Cíntia estava grávida, roubaram a nossa moto. E foi interessante, porque nesse tempo, fazia mais ou menos 1 mês e meio que o nosso pastor, nosso líder, tinha enviado a gente para abrir uma igreja num bairro aqui da cidade. Então fazia 2 meses que eu estava pastoreando uma igreja. Né? E as minhas ovelhas eram a minha esposa, a minha mãe, e tinha uma senhorinha lá também, que acho que morreu, tinha uns 100 anos, a tiazinha. E eu fui pastorear lá. E quando eu estava lá já pastoreando há 2 meses, a gente descobriu que a Cíntia estava grávida. Ficamos super felizes.
Aí passou uma semana, roubaram a minha moto. Aí, consequentemente, eu perdi a moto e o emprego junto, né? Ainda fiquei devendo no nome da tia da minha esposa, que era espírita. Eu falei para esse amigo meu, eu falei, cara, você acha que você está passando luta, velho? Deixa eu te contar uma coisa. E aí, irmão, sabe o que aconteceu? Eu fui despejado da casa que eu morava. Porque eu fiquei devendo muitos aluguéis, fui despejado. E é interessante que nesse período, Deus falou com uma pessoa que faz parte da nossa história, e essa pessoa me chamou um dia na sua casa, reuniu a família dela, e essa pessoa falou assim, olha, eu tive um sonho, e nesse sonho o Senhor me mostrava, e essa pessoa tinha uma casa fechada, e o Senhor falava no sonho para ela chamou, reuniu a família, chamou eu e minha esposa, e a gente lá no meio da família, essa pessoa falou assim, olha, eu tive um sonho, e nesse sonho eu não conseguia dormir, porque eu tinha que falar para Deus que eu ia fazer esse sonho, e nesse sonho eu dava a minha casa para você. E eu lá dentro, no meio da família dessa pessoa, meu coração disparou, né? Eu falei, caraca. Aí a pessoa vira e fala assim, só que eu não tenho fé para isso. Eu falei, aleluia, né? E aí, irmãos, passou um tempo, até me perdi agora. Isso tudo estava acontecendo comigo. Gravidez da Cíntia, pastoreando a igreja com a minha mãe e uma tiazinha lá. Roubaram minha moto. Tava uma benção pura, cara. Processo total. Ia ganhar uma casa. E aí, beleza, só que daí essa pessoa falou assim, só que assim, a casa está fechada, a chave está aqui, eu não tenho fé para te dar ela, mas se você precisar ficar lá um tempo, por algum motivo, e foi bem na época que eu fui despejado, né? E a casa era no bairro onde eu estava pastoreando. Daí eu falei, puxa, eu vou para lá, né? Aí, né, a gente tenta arrumar um meio, né, na nossa humanidade. Meu pai tinha no fundo da casa dele uma edícula, eu falei, vou construir lá no fundo da casa do meu pai. E aí moro lá com a Cíntia, com a bebê, até que as coisas, né, se resolvam. Fui morar na casa dessa pessoa. Disse que eu ficaria 3 meses, porque era o tempo que eu achava que dava para construir, terminar de construir no fundo do meu pai. Resumindo, eu fiquei 8 meses na casa, não consegui construir, terminar no fundo da casa do meu pai. E aí, com 8 meses, a Cíntia quase prestes a dar à luz, essa pessoa nos chama de novo, reúne a família, nos chama de novo. Cara, eu lembro como se fosse hoje, eu peguei a Cíntia com um barrigão, cara, maior que a minha barriga, assim. E aí ela sentou eu vou falar de novo, Pedro, da Barra Forte Azul, tem que falar dela. Eu peguei ela, coloquei na Barra Forte Azul que eu tinha, era o caixão. Os antigos sabem, né, o Cristiano lembra. E aí eu fui de bicicleta lá para casa da família dessa pessoa, cheguei lá. E a expectativa, eu com a minha esposa saímos de casa e fomos até lá sem trocar uma palavra, porque acho que a gente estava tão ansioso. E a nossa expectativa não era outra, né, cara? Aí chegamos lá, cara, foi muito duro. Mas eu entendo todos esses processos. Nós chegamos lá, essa pessoa ali estava totalmente diferente do normal, porque era uma pessoa super mansa, super calma. E ela chegou assim, todo mundo reunido, e falou assim, você não fez papel de homem comigo. Você disse que ficaria 3 meses, ficou 8 meses. Eu dou 3 dias para você sair da casa. Eu saí de lá chorando, cara. Eu e a Cíntia, lágrima descendo, e a gente voltando embora para casa de bicicleta. Depois de 3 dias a gente saiu de lá. Mas eu não sei, eu nunca, meu coração, Deus sabe, conhece, eu nunca senti nenhum sentimento contrário. Sabe, de uma amargura, de coisas assim. No entanto, depois essa pessoa, ela teve um problema de saúde sério. E foi interessante, porque depois que essa pessoa retornou do hospital, eu recebi um telefonema da família, a família disse assim, olha, o meu pai, ele quer que você venha orar por ele. E eu fui lá orar por essa pessoa. E acompanhei todo o processo na vida dessa pessoa, até o dia que ela faleceu. Mas eu estou contando isso, irmãos, porque foram processos que a gente viveu. Sabe, quando a gente fala hoje de confiar em Deus, de se entregar em Deus, cara, a gente não fala de coisas que a gente aprendeu na teoria, não. A gente fala de coisas que a gente viveu na prática. Vale a pena, irmão, sabe, confiar, vale a pena se entregar, vale a pena.
Vale a pena abrir mão, sabe, dessa estabilidade falsa que às vezes nos governa. Vale a pena você desfrutar, cara, daquilo que é inabalável nele. Vale a pena viver uma vida com o Senhor, na dependência dele. Às vezes a gente vê pessoas falando assim, né, apóstolo Cristiano, agora eu vou viver da fé. É mesmo porque não vou parar de trabalhar e vou só pregar a palavra, vou viver da fé. Cara, eu vivo da fé trabalhando, eu vivo da fé sem emprego, eu vivo da fé porque a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Para não ficar tão triste a história, nesse ano, toda essa turbulência que aconteceu, isso foi no começo do ano 2006, quando foi no final do ano de 2006, eu ganhei uma moto de uma pessoa assim, sem muito contato, eu sabia quem era a pessoa, mas essa pessoa me chamou um dia na casa dela, eu achei que era para ir orar, falar alguma coisa, quando eu cheguei lá, a pessoa estava com o documento de uma moto, a chave, falou assim, ó, eu tive um sonho e Deus falou para mim dar essa moto para você, e eu ganhei uma moto, nesse mesmo ano que roubaram a minha moto, nesse mesmo ano que eu passei por isso, a Cíntia, a gente passando essa dificuldade, Deus levantou, depois não ficou só a minha mãe e a tiazinha lá na igreja, depois teve mais umas famílias lá que se converteu, e uma dessas famílias, Deus usou essa família para comprar todo o enxoval da Letícia. Eu lembro que quando a Letícia nasceu, todo o enxoval da Letícia havia sido comprado. Então, irmãos, eu não estou querendo emocionar você, não. Eu estou falando que viver com Deus, viver no inabalável de Deus, sabe, é para filhos. E é bom demais. É bom demais viver no inabalável. É bom demais. Os processos, eles arrancam de nós o abalável, da posição que deveria estar o inabalável. Amém? Em Coríntios diz assim, 4:8. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desamparados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Pois nós, agora eu estou no versículo 11, pois nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. E aí no 4:16 diz assim, por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior esteja consumido, o interior contudo se renova de dia em dia. Amém? Cara, eu tenho um exemplo muito legal para essa questão do homem exterior se consumir, a vela. A vela, ela se consome para produzir luz. É isso que o Senhor, Ele faz nas nossas vidas. Sabe que o nosso homem exterior, que tudo que é natural, toda a estrutura abalável seja consumida para produzir a luz de Cristo nas nossas vidas. Você está num processo, irmãos. Você está vivendo processos para que o abalável seja arrancado do lugar aonde o inabalável tem que ocupar na sua vida. Amém? A gente precisa entender isso. Entender o que Deus está fazendo. No versículo 18 do mesmo capítulo 4, 2 Coríntios diz, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Olha que interessante, quanto mais o abalável é arrancado do lugar indevido, mais nós nos movemos não por aquilo que vemos, mas por aquilo que cremos. Amém? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino. Que horas são? Eu estou sem relógio aqui, 10:50? 15? Amém. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino. Não é isso que diz a palavra? O reino inabalável. Que reino é esse? Que reino é esse que eu tenho que buscar? Que reino inabalável é esse? Ah, profeta, eu sei que reino é que você está falando. É o reino dos céus. É o dia que eu morrer, eu vou lá para ele. Lá é o reino inabalável que a Bíblia diz. Não, não é esse reino que eu estou falando. Não é um reino pós-morte. Não é um reino que você entra nele depois que você morre. O reino inabalável de Deus não é um reino pós-morte, igreja. Amém? Não, mas a Bíblia diz que lá não haverá choro, nem lágrimas. Aleluia. Não, não é. Não é esse reino. Jesus foi interrogado sobre esse reino.
Lucas 17:20, ele foi interrogado pelos fariseus. Olha o que aconteceu. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino, Jesus respondeu: não vem o reino de Deus com algo visível de aparência. Nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Não é um reino pós-morte. Mas então tá, como que eu vivo então esse reino? Eu já sei que Deus está arrancando o que é abalável, para que esse reino inabalável tome o lugar certo. E como eu vivo isso? Olha que interessante, Romanos 5,17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Repita comigo, reinarão em vida. Como? Por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Não é um reino pós-morte. É um reino que você pode desfrutar em vida, através de Jesus. Então, o inabalável que quer governar a sua vida, nada mais é do que um reino onde Cristo Jesus governa, aonde Ele é o governo. Uma vez me perguntaram, mas como assim o que é reino de Deus? Irmãos, reino de Deus nada mais é do que a governância de Cristo na sua vida. Quando Cristo governa acima de tudo, acima das preocupações, acima do medo, da insegurança, acima das necessidades, quando Cristo governa na sua vida, você está vivendo o reino inabalável. Aí essa semana conversando com pessoas, mas como, né, que a gente pode entrar nesse reino, viver? Aí em Marcos 10:15 diz, em verdade vos digo, Jesus falando, em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus, como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Quem não receber o reino, como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Aí eu fiquei parafraseando isso com a minha vida de pai, com o meu relacionamento com os meus filhos, do quanto eles confiam, do quanto eles se entregam. Sabe, o Senhor começou a me dar flashes de experiências que eu tive com eles. Eu até usei esses dias numa conversa, sabe, se eu pegar minha filha, a Lívia, colocar ela num lugar alto, minha filha tem 2 anos e pouco, 2 anos e 3 meses, se colocar ela num lugar alto e afastar e falar para ela pular, ela pula, cara. Ela não pensa. A Lívia, a Letícia, o Lucas, eles não têm um manual para ser filhos, eles são filhos. Eles desfrutam desse reino, eles desfrutam disso. Não tem como você entrar nesse reino sem ser filho. Por isso que falo como uma criança, porque uma criança é filha, ela não sabe, precisa aprender a ser. A Lívia, ela não pode ver eu indo lá para o meu quarto e indo para a minha cama, porque ela corre. Eu vou para o quarto, eu deito na minha cama lá, eu vejo ela no corredor vindo correndo e vem sorrindo. E a primeira coisa que ela faz, ela chega, ainda ela é pequenininha, ela chega para subir na minha cama, ela, nossa, maior dificuldade, ela segura, se puxa, e ela sobe na cama e ela deita perto de mim. Aí ela pega na minha orelha, eu tenho o costume de pegar na orelha, ela pega na minha orelha e fica ali. Ela não pede, pai, posso subir na sua cama? Posso adentrar ao sua recâmara secreta? Esse que é o problema, gente. A gente não está desfrutando de algo que a gente já recebeu. O problema, sabe, e eu louvo a Deus por uma casa que a gente vive hoje, uma casa paterna, uma casa apostólica e profética, que tem nos reposicionado como filhos, porque o problema é que o mundo gospel evangélico roubou isso de nós, a religiosidade roubou. A gente aprendeu a vir para a igreja para buscar algo, a gente aprendeu a vir para a igreja para esperar algo acontecer. Já aconteceu.
Eu não venho mais para a igreja para esperar algo acontecer, eu venho para a igreja para manifestar o que já aconteceu aqui dentro. É diferente ou não é? Eu não venho mais para a igreja para buscar algo porque eu já recebi. Como que eu vou ficar buscando uma coisa que eu já tenho? Eu só preciso entender o movimento do propósito dele. Eu só preciso entender os ciclos na minha vida, eu só preciso entender o que está acontecendo. Hoje de manhã eu estava falando isso no Renovo. Você vai entender sem entender. Você vai olhar as circunstâncias, às vezes vão estar tudo fora do lugar, mas você vai ter uma compreensão de que existe uma governança do Senhor, mesmo com tudo fora do lugar, porque as coisas abaláveis vão ser abaladas. Isso aqui não é uma palavra para produzir medo não, meu irmão, mas é uma palavra para te libertar da mentira. Você acha que você está seguro, estável em coisas? Aquilo que é abalável é abalado, mas o inabalável vai ser produzido dentro de você. Pode estar doendo hoje, mas essa dor não é uma dor somente para te fazer sofrer. Essa dor é uma dor que está produzindo algo inabalável. Se coloque de pé. Aleluia.